Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Trazendo aqui mais um giro de notícias do Verdão nessa segunda-feira. Palmeiras que venceu ontem o Vasco da Gama por 1 a 0 lá no Mané Garrincha e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né, família? E agora o Palmeiras é líder isolado com 16 pontos do Brasileirão. O Palmeiras tá atrás de reforços pro Mundial, tem que se reforçar cada vez mais porque a temporada é longa. O Palmeiras também já vai virar a chave porque quarta-feira tem jogo contra o Cerro Porteño, jogo importante pela Libertadores. Então é isso. Os vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, inscreve. É mais delongas, bora pro vídeo. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 em Brasília e se isolou como primeiro colocado. O gol foi marcado por Vitor Roque, o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Depois dessa cobrança da torcida que a gente está vendo, né? A oscilação, parece que o Palmeiras voltou aos trilhos. Ou não? E aí, Alicia? O Palmeiras vai muito bem, obrigada, nesse momento, né, Diego? É o líder do Campeonato Brasileiro, né? Reassumiu esse posto e tem 100% de aproveitamento e também a melhor campanha na Libertadores. Então, nesse momento, é muito difícil dizer que o Palmeiras não vai bem. Tem momentos de oscilação, é óbvio, teve aquela derrota para o seu Bahia, que fez uma grande partida no Allianz Parque, né, segurando a pressão do Palmeiras e marcou ali no finalzinho, e aí já vieram as reclamações, as críticas em relação aos jogadores, mesmo com, né, a vitória sobre o Bolívar fora de casa que tinha acabado de acontecer, mas é a cobrança natural da torcida que um dia ama, um dia odeia, mas o Palmeiras fez uma partida, né, não fez uma grande partida contra o Vasco ontem, mas é um time que está tentando se encontrar, estava sem o Coutinho e sem o Verratti, estava sem São Januário, né, com essa partida cujo mando foi vendido e trazido aqui para Brasília, então num estádio semi-vazio, com um pouco mais de torcida do Palmeiras, mas o Palmeiras aproveitou ali nessa pressão, né, na saída de bola do Vasco, um erro da defesa vascaína, e o Vitor Roque desencantou, o que também é uma boa notícia para a torcida palmeirense, porque tira aquele peso, né, do fazer o primeiro gol. Já estava sendo muito cobrado, obviamente, pelo tamanho da contratação que foi muito comemorado o gol, e ele foi muito abraçado pelos colegas, porque, né, traz essa tranquilidade a mais para o Palmeiras, que agora no meio da semana enfrenta o Cerro Porteño, um jogo que tem tudo para ser muito quente, né, justamente por causa do caso de racismo que eu citei anteriormente, e o Palmeiras pode garantir já a sua classificação na Libertadores se vencer o Cerro. E no Campeonato Brasileiro vai fazendo aquilo que precisa fazer, que é acumular pontos e tentar acumular, né, alguma gordura, como a gente fala no campeonato, até chegar no meio do ano, porque o calendário vai ser massacrante. Então, o Palmeiras, né, numa campanha muito boa e como visitante absolutamente dominante. O Palmeiras tem 18 partidas de invencibilidade como visitante, com 14 vitórias, se eu não me engano. Então, 86% de aproveitamento fora de casa. E assim, né, vai somando pontos, apesar de, dentro de casa, não ter um domínio como esse, mas o torcedor palmeirense que hoje estiver chateado está procurando motivos, né, para não estar feliz, porque a realidade nesse momento é muito boa. Vamos lá, vamos deixar claro que nem tudo que reluz é ouro, né? Tivemos nesse meio do caminho Tabata, tivemos o Atuesta, o Navarro, que paciência a torcida do Palmeiras teve também. É preciso relativizar, porque ele tem razão, o mundo está muito rápido, o mundo tem pressa, e não tem como tirar. O que esse rapaz está jogando nas últimas 6 partidas é incrível. Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Se ele continuar firme fisicamente, Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Isso é um fato, né? Independentemente do gol do Vitor Roque e tal. Mas o jogo demonstrou o seguinte: os primeiros 15 minutos, o Palmeiras marcando muito o Vasco, tomando a bola já no campo de ataque, e aí o Felipe estava em dificuldade. Para você ver como o time mal treinado tem problemas. Ele partiu para a saída de bola do Vasco, estava sendo feita pelos Léo Jardim, né, os 2 zagueiros, e aí vinha ou o volante vinha mais perto, ou um dos laterais aparecia para formar aquele triângulo. E ele não estava conseguindo, porque o Palmeiras vem com, pela esquerda, Facundo, o Vitor Roque e Piquerez avançando, o Martínez fica mais, pela direita, quando a bola vai para o outro lado, o Vitor Roque acompanha, vem o Estevão, sobe o Felipe Anderson e sobe o Richard Rios. O que ele fez? Ele colocou o Hugo Moura para
fazer a saída de bola, para ajudar na saída de bola. E isso foi fundamental para o Vasco equilibrar o jogo no primeiro tempo. A melhor chance do jogo foi do Vasco nesse lance que o Everton vacilou. O Palmeiras teve chance com o Bruno Fux de cabeça na bola parada antes do momento do Vasco, nós estamos vendo o lance aí. E mais no segundo tempo, gente, aí foi um atropelo. O Palmeiras, de fato, atropelou o Vasco. O Everton não defendeu uma única bola sequer. O Vasco tentou sair para o jogo, ainda perdeu 2 jogadores durante o caminho, né? É importante dizer, o Vasco estava sem o Verratti, estava sem o Coutinho e ainda perdeu 2 jogadores no caminho. E, cara, o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo. O gol, ele não sai por acaso, porque a improvisação do Felipe, ela funciona até certo ponto. Quando precisou ter a saída de bola treinada pelo Hugo Moura, ele faz o que fez, né? Veja que o Richard Rios avança na marcação, o Estevão toma a bola e o Vitor Roque está livre para fazer o gol. O gol não sai por acaso, sai num erro do Vasco, mas sai num trabalho do Abel e do coletivo do Palmeiras de marcar a pressão, a saída de bola do adversário. Então a vitória foi justa, poderia ter sido mais, o Flaco perdeu chance, dá uma olhada. Um gramado ridículo, certo? Isso é uma vergonha você jogar futebol num gramado desse. Tá? É ridículo, principalmente dentro das 2 áreas, que é onde se define o jogo. É um negócio inacreditável que um estádio desse tamanho, bonito como tem um gramado tão tosco, tão ridículo como esse do Mané Garrincha. Realmente um gramado muito ruim. Cara, vitória justa. O Palmeiras trocou 5 jogadores no segundo tempo e ainda, olha só, dormiram no banco de reservas Veiga, Murilo, Mike, certo? E Maurício. Estou falando só os mais grandões. Veiga, Maurício, Murilo e Mike não entraram no jogo lá em Brasília, gente. Ô, Vessa, o Massa falou mais sobre o jogo, mas o fato é que esses números são muito impressionantes, né? O time que tem um aproveitamento desse fora de campo, nem que esse aproveitamento caia pela metade. Já tá bom ainda. Normalmente se faz como mandante de 65 a 70 e visitante 45 a 50 no máximo. Estourando, hein, quando tá tudo certo. Então você imagina o que significa 85. Essa vitória do Palmeiras e a derrota do Vasco, ela é a vitória do bem feito, né? Primeiro para a diretoria do Vasco. Todos os mandantes ganharam na rodada até agora. Todos. Menos um. Que resolveu fazer o quê? São Paulo também não ganhou. O jogo é que eu peguei de sábado para frente. Isso foi na sexta. O restante de sábado e domingo, todos os mandantes ganharam. Menos o que decidiu vender o mando e ir para Brasília e tirar de São Januário. Então, bem feito para a diretoria do Vasco, que você claramente é menos forte, vamos dizer assim, ao sair de São Januário e no mínimo dividir o estádio e tudo mais. Parece que não, mas esse tipo de coisa faz diferença. A segunda coisa se eu for dirigir um submarino, eu acho que eu vou ter problema. Me parece, querer fazer uma saída de bola como essa do Vasco, com a qualidade que os jogadores do Vasco têm lá de trás, me parece a mesma coisa que eu querer dirigir um submarino, pilotar um avião. É pedir para dar problema. Não vou ter condição para isso. Então me chama a atenção um pouco essa falta de noção de alguns clubes tentando fazer uma saída sustentada quando você não tem minimamente qualidade, conexão para isso e tudo mais. Quando você não tem bola no pé mesmo, tecnicamente. E muito menos tempo de trabalho, né? Porque o Diniz, depois de 2 anos, um Fluminense, 1 ano e meio, ele até fazia um jogador ou outro que tem menos qualidade poder sair com a bola. Mas aquilo demanda tempo, demanda trabalho e não é isso que acontece com o treinador que está interino. Então, o Palmeiras tem, lógico, mérito, o Massa está certo, de fazer a pressão, de aumentar a pressão e tal. Mas assim como na Bolívia, por exemplo, o Bolívar ofereceu 2 gols para o Palmeiras também estava lá para tomar a bola. Hoje o Vasco também ofereceu o gol aí ao Palmeiras e o Palmeiras também estava lá para fazer a pressão e tudo mais. De qualquer maneira, fazer uma saída como essa, entregar um gol como esse, num jogo tão parelho que já seria difícil, é pedir para perder. E aí mérito de quem sabe ganhar
e ganhar desse jeito. Eu sou daqueles que vejo muita beleza nesse tipo de 1-0 em jogo dessa maneira, um time que não sofre tanto. Para mim, no meu gosto de futebol, eu prefiro 1-0 que o meu goleiro trabalhe pouco ou quase não trabalhe, do que um 4-2, por exemplo, do Corinthians contra o Inter, que você toma 2 gols e tudo mais. Eu prefiro um jogo mais controlado. Eu vejo beleza em jogo assim. Eu sei que tem gente que não vê, mas eu vejo. Eu adoro times consistentes, e o time que hoje faz esse percentual fora de casa é porque ele é muito consistente, independentemente de jogar bem ou mal. Fala, Márcio, você falou alguma coisa? Cara, tem um detalhe. Um detalhe sobre o time do Vasco que a gente não pode, deixar passar ao lado, né? Veja, a diferença de um trabalho longo com conhecimento do elenco. O Felipe, ele teve que improvisar e fazer a saída com o Hugo Moura. Aí alguém pode estar perguntando, por que não dá um chutão lá para frente? Porque era o Ryan que estava lá, não era o Verratti. Então não tinha alternativa para ele. Essa coisa que o Vessa está falando acaba ficando o cobertor super curto. O cara se cobre com cachecol, entendeu? Meu caso aqui, a primeira dobra acabou, sumiu o cachecol. Não tem como. Você não tem alternativa. Mas é melhor você perder uma chance, detalhe. a possibilidade de atacar e não acontecer nada, ou tomar um gol? Mas existe riscos e riscos, né? Então, você tira a bola lá de trás, é claro que o erro potencializa o que você está falando e você tem razão. Mas você tira a bola lá de trás, ela bate e volta o tempo todo, também a chance de você tomar um gol ia ser grande, é o cobertor curto demais. Eu não entendo o que o Pedrinho está fazendo com o Vasco. O Vasco tem 2 vitórias no campeonato em São Januário, ponto. Agora, eu estava vindo para cá e o rapaz que me trouxe aqui, né, pro Airbnb, o lugar onde eu estou aqui hospedado, e ele me disse o seguinte, cara, interessante, né? No caso do Vasco, né, o Márcio Santos, obrigado, garoto, nome de craque, hein? E ele disse o seguinte, para a gente conversando sobre o Vasco, ele falou assim, cara, você imagina, não sei se vocês passaram por isso, vocês 3 são meio almofadinha, acho que nunca passaram necessidade na vida, mas imagina, cara, os caras duro, não tem dinheiro para nada, cara, vai ter que vender o mando, porque tem que pagar a conta. Então é um negócio também complicadíssimo estar do lado de quem é o gestor, de quem está tomando a decisão. Relativizar isso também acho importante. Mas vai falar. Não, eu acho que é assim, né? Se fossem todas as decisões de forma clara tomadas em função do aspecto econômico, a gente talvez entendesse, mas não foram, né? O Vasco perdeu dinheiro nas finais do estadual, certo? Ou durante o estadual, por não querer jogar com o Flamengo no Maracanã no começo, etc, e outras situações, né? Só uma adenda ao que vocês estão falando, eu tive o prazer de comentar algumas partidas do Bangu, aqui no estadual do Rio, que a gente transmite no Band Esportes, com o Felipe Loureiro, vulgo Felipe Maestro como técnico. Com o time do Bangu, ele queria jogar dessa forma. E foi lá para a zona de rebaixamento do estadual do Rio. Com o time do Volta Redonda, ele quis jogar desta forma. Então, acho que é bom se, de fato, existe essa coesão de ideias entre o Pedrinho, o Felipe, que é parceiro dele, e possivelmente o Fernando Diniz, que é o técnico entusiasta desse estilo, que esteja pactuado o tipo de risco que o Vasco vai levar durante as partidas com um elenco que não tem tanta qualidade para fazer esse tipo de jogo, né? Às vezes, impor, o Mancini sempre fala disso, aliás, querer impor um estilo a um time que não tem condição de jogar nesse estilo é suicídio. E muitas vezes o Diniz, que é o papa disso, insiste nisso até o fim, né? Então a gente tem que ver agora quais são os próximos passos do Vasco em relação ao tipo de jogo que o time vai praticar e as competições que ele vai priorizar. Porque a gente já viu muito time modesto, fraco, jogar em função de um centroavante e jogar pelo 1-0, como é jogar em função do Verratti. Não é tão bonito plasticamente, não é tal,
Mas é assim que você fica mais perto de uma vitória, com essa característica de elenco. O Vasco, depois da troca de treinador, ainda não tem um novo treinador, o interino talvez seja um Diniz ainda mais radical, que é o caso do Felipe. Então isso é uma questão para o Vasco se virar. Palmeiras não tem nada a ver com isso, acho que o Palmeiras foi entendendo o jogo. Acho que a grande questão para o Palmeiras na temporada será justamente melhorar o seu desempenho em casa como mandante. Aí é o que a gente falou, os detalhes. Se é pelo aspecto de presença de público, comportamento de público, pelo aspecto de propor o jogo. Se o Palmeiras melhora um pouco o percentual, não precisa ser o melhor mandante do país, não. Se ele melhora um pouco esse desempenho, nos pontos corridos ele vai ser muito difícil de ser batido. Porque o Flamengo, embora tenha vencido jogos como visitante também, ele tem uma outra característica fora de casa e depois ficou claro contra o Cruzeiro e em outras situações. O Flamengo vai sofrer mais fora de casa pelo tipo de time que ele tem, né? Então, acho que para o Palmeiras tem um desafio aí, que é mais ou menos essa parte da tabela agora, até o Mundial, que tem mais jogos em casa do que fora, é ser um mandante mais efetivo, porque fora de casa é quase perfeito. Agora, tem a ver com o jogo com fora de casa, sim, mas, Massa, eu queria ouvir você e queria ouvir todos vocês. São duas coisas. Primeiro, o gol tomado do Vasco parece que é um treinamento para o que vem aí. O time do Diniz vai ser isso, vai ser assim. Seja com um jogador bom, jogador ruim, com o que quer que seja, se for o Diniz, vai ser isso aí. E agora, uma questão. Porque a gente falou assim, não, porque o Vasco entregou o gol, de fato, foi realmente ridículo a saída de bola, o Palmeiras vai lá e faz o gol. Aí contra o Bolívar, mas também o Bolívar também entregou, tal. Ô, Massa, isso não é o mérito do Palmeiras? Porque tem time que não pressiona lá na frente e, portanto, nunca vai fazer isso. O que o Palmeiras faz. Cara, você tem as duas coisas, né? Esse é um mérito, sim, né? Da perseguição curta que o Palmeiras faz na saída de bola. Mas o que eu acho mais legal no Palmeiras é que não é todo jogo, né, que vai ser assim. Não é contra todos os adversários. Se vocês prestarem atenção, muita gente compara Flamengo com o Palmeiras e tal. Se vocês prestarem atenção no que disse o Abel no coletivo, cara, se eu tenho 1-0, 2-0, 3-0, ele exagerou, né? 3-0 aí que não vai mesmo, mas se eu tenho 1 ou 2-0, por que eu vou me expor? E muitas vezes tem torcedor do Palmeiras que às vezes olha para isso e fala, pô, mas que retranca, né? O Flamengo não para, o Flamengo faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, né? Não para. Palmeiras não, cara. O Palmeiras faz 1, já dá uma recolhida, joga no erro do adversário, espera para fazer o segundo gol. São modelos diferentes. O Abel falou sobre isso. Por que eu vou fazer? Por que eu vou me expor? Quem tem que se expor é o adversário. E muitas vezes dá uma sensação ruim para o torcedor, que o adversário fica trabalhando a bola no campo de ataque, de um lado para o outro, de um lado para o outro, chuta uma bola, bate no zagueiro, volta. A impressão que dá é de sufoco. Mas se o Palmeiras aproveitar a chance que tem e as teve, né? Nós estamos vendo os melhores momentos aí no contra-ataque, faz 2-0 e acabou o jogo. É diferente, são jeitos diferentes de ver a vida e o futebol. Até contra o Corinthians, né? Acho que talvez a melhor partida do Palmeiras como mandante, embora não tenha sido no Allianz, os 2-0 logo aos 20 minutos, o Palmeiras, aí ele tinha duas opções. Continuar naquele ritmo e tentar golear, aproveitando que o Corinthians estava nas cordas, ou dar um passo atrás e esperar erros do Corinthians. O Palmeiras foi na segunda opção e é assim que o Palmeiras do Abel funciona. E eu acho perfeitamente... E a chance do Palmeiras, com esse elenco melhorado em relação ao ano passado, melhorado bastante, quando tiver a chance, aproveitar melhor do que vinha aproveitando até então, né? Tem jogadores de maior capacidade de definição esse ano o Abel. Então acho que está tudo certo. Repito, acho que o grande desafio é, como mandante, melhorar o aproveitamento, que não vem sendo tão bom assim, né? A derrota desse período que o Massini descreve contra o Bahia, né? Agora foi... pela rodada já meio compensado, o Palmeiras já ganha outra fora, já assume a liderança
e dita as rédeas desse campeonato até agora. Eu não tenho o número aqui, né? Mas deve ser um negócio bem impactante a quantidade de viradas que o Abel deve ter tomado no Palmeiras. Deve ter sido pouco. Menos de 5, assim, sabe? É. Você virar contra o Palmeiras não é uma situação, não é tão simples, não. Exato. Cara. Impressionante. Que é a melhor defesa do campeonato, né? Tem 3 gols Eu tomados. falo em 4 anos, deve ser um número bem baixo de viradas que o clube toma, assim, né? Agora, tem essa questão, não, porque não joga bem. Você não acha que é relativo isso, Massini, Vessone, Arnaldo? Vai falar Claro que que eu o acho. Palmeiras joga mal? Beleza. O Palmeiras jogou mal ontem. Não, ou o Palmeiras jogou mal contra não sei quem. Não, Beleza, é uma um questão de jeito de conceito. jogar, não é isso? Exato. Agora, para nós brasileiros que temos ainda essa coisa da arte, futebol arte, isso, aquilo, outro, ver o Flamengo é mais gostoso, é mais legal, é mais bonito. Entendeu? Agora, o Massa casou. Então, presta atenção. Modelo, cada um tem o seu. Sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. E o modelo do Palmeiras é esse. Você não vai ficar, nossa, que maravilha, que saboroso, que delicioso que é, porque é muita competição, é muita marcação dobrada, né? E com qualidade, em muitos jogos o Palmeiras apresentou qualidade, cara. Não é possível que você ganhe do Fortaleza porque o Fortaleza tá mal. Ganha do Inter porque o Inter se preparou para o jogo contra o Palmeiras, poupou, né? Aí você, ganha do Ceará que ninguém ganhava lá. Olhar para isso e falar assim, é sorte, é de graça, é obra do acaso, aí não dá. Realmente, nem estou falando que alguém está dizendo isso. Existe qualidade sim nesse modelo. Se esse cara que está com a bola aí, Piquerez, estivesse ontem numa tarde um pouco mais iluminada, ele teve 2 ou 3 chances de fazer gol, as finalizações não saíram, mas o time jogou um bom jogo, um bom futebol, gostei do que vi. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão está no mercado em busca de um goleiro. A novidade vem agora, Léo Jardim, que pertence ao Vasco e tem contrato somente até 31 de dezembro, está nos planos do Palmeiras. E figura nesse momento com a principal prioridade para a posição. Só para vocês entenderem o contexto, hoje o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos. O Everton, de 37 anos, e o Lomba, de 38. Ambos, inclusive, fazem aniversário em dezembro. E diante da queda técnica e física da dupla, o Palmeiras entende que é preciso ter um goleiro mais jovem para o próximo ano. Nos últimos dias houve uma consulta ao staff do Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, a coisa nem avançou, tanto que o Grêmio nem sequer foi consultado. Isso porque a identificação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras é de que o Leonardo Jardim, jogador do Vasco, é melhor negócio. Primeiro porque é um goleiro mais pronto, de mais qualidades e virtudes. Depois porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro. Ou seja, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato se mudando sem custos para o Verdão a partir de 1º de janeiro de 2026. Só para lembrar que o Vasco já fez 3 propostas diferentes para a renovação de contrato do Léo Jardim e até agora não houve acordo. Família, a gente viu aí, essas foram as notícias aí da segunda-feira, esse giro de notícias do Verdão, né? Palmeiras que agora é líder do Brasileiro e já vai viajar lá para o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño. Palmeiras também é líder geral da Libertadores e está indo em busca de mais 3 pontos para a gente conseguir continuar nessa fase boa, nessa preparação aí até o Super Mundial que tá chegando, né, família? A gente viu aqui a notícia também do Nicola aqui, trazendo o interesse do Palmeiras no Léo Jardim, né, cara? Como eu havia dito em outros vídeos aqui passados, o Palmeiras precisa sim de um outro goleiro, por mais que o Everton tá numa boa fase atualmente. De novo, né? Uma boa fase do Everton, um goleiro muito regular. Porém, ele já é um cara muito experiente, né, cara? Assim como o Marcelo Lomba, 2 veteranos, como disse o Nicola. E se porventura, até o fim do ano, um dos 2 se machucar, o Palmeiras fica desguarnecido ali, né, por baixo das balizas. Então, é necessário sim trazer mais um goleiro. Léo Jardim, eu acho que é um bom nome. Eu acho que é um goleiro, assim, que pega bem. Ontem mesmo, inclusive, contra o Palmeiras, ele pegou uma bola que ia no ângulo, um chute ali do M. Martins, se eu não me engano. A bola desviou e tava indo na gaveta, ele voltou de mão trocada, conseguiu pegar a bola que tava indo pro ângulo ali. É um goleiro que eu acho que cairia bem sim no Palmeiras, beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha. Palmeiras deve contratar o Léo Jardim ou tem outras posições que o Palmeiras deve ir atrás primeiro? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, beleza? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição.
você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o botãozinho aqui. É rápido, é simples, é de graça, beleza? E vai ajudar muito o meu trabalho, fechou? É isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis!